Uma feliz boa noite a todos. A nossa live de hoje, nós vamos falar sobre família, tão importante. Hoje, com a evolução das ciências, muitos pontos de vista, assim como o universo, hoje se admite que o universo é líquido. E parece que a família também está líquida, não está mais sólida, mais consistente. É o que a gente percebe hoje na desagregação da família. E nós gostaríamos, nessa noite, de falarmos um pouquinho sobre essa questão da família. Nós temos aqui como pesquisa, como fonte para o nosso trabalho de hoje, o Evangelho segundo o Espiritismo e o livro dos Espíritos. No Evangelho segundo o Espiritismo, ele fala dos laços de família, que são fortalecidos pelas reencarnações. Então, o Evangelho traz as reencarnações não como muitas pessoas pensam, que elas apartam, separam as famílias. Não é isso. Pelo contrário, elas agregam. Porque à medida que nós vamos reencarnando, esse núcleo familiar vai se tornando mais forte, mais consistente. Diferente da morte, que separa os seres para sempre, até esperar o dia do juízo final. Aí sim, separa mesmo. Mas nós, não. A nossa família espiritual e a nossa família física. A gente passa períodos aqui e períodos lá. E é assim que funciona. Mas isso tem limite? A reencarnação tem limites? Não. Deus, que é bondade, que é amor e que é justiça, Ele contempla todos os seus filhos, dando-lhes as oportunidades. E esses filhos vão um dia perceber a necessidade do melhorar-se, do progredir. É o tempo. E o tempo é de Deus. Ele espera por todos nós, para que a gente rompa, para que a gente se aproxime dele através dos nossos esforços. É assim que funciona. No Livro dos Espíritos, na questão 207, ele vem trazer um assunto muito interessante, que ele fala das semelhanças físicas e morais. Na questão 207 do Livro dos Espíritos. Semelhanças físicas e semelhanças morais. A questão é: o pai transmite para o filho, digamos assim, transmite para o filho as suas noções morais, transmite para os seus espíritos? Eu vou ler aqui melhor para a gente entender, para não ficar nenhuma dúvida. Na questão 207. Os pais transmitem frequentemente aos filhos uma semelhança física, transmite também uma semelhante moral? Essa é a questão. Se ele nos transmite semelhança física e também semelhanças morais. A gente sabe que não. As semelhanças físicas, a ciência pode até nos convencermos de que tem a questão dos cromossomos, da genética. Isso todos nós sabemos. Que geneticamente nós temos uma tendência a nascermos trazendo semelhanças físicas, tanto do pai como da mãe. Isso é fato. Agora, as semelhanças morais, não. Na moral, não. Porque o espírito nasceu do espírito e o espírito não nasceu do corpo. O corpo é apenas um instrumento que Deus dá para que o espírito, revestido nesse instrumento que é o corpo, possa aqui elaborar
a sua permanência nessa escola. Mas é bom que a gente compreenda que se a ciência e a religião se unissem, com certeza nós teríamos um avanço muito grande, principalmente na área da ciência médica. Porque, com certeza, as enfermidades, quando elas são vistas pela lupa da espiritualidade, ela se debruça diante de 1000 fatos que até hoje a ciência não pode comprovar ou elucidar. Porque ela atribui as doenças, as patologias, às situações físicas. Mas, se eles entendessem que existe um espírito que ocupa aquele corpo, ele poderia compreender melhor essas anomalias que muitas vezes o corpo passa, ou seja, as doenças. Porque se é um espírito de baixa escolaridade material, espiritual, se é um espírito que adoece ou que é doente, e a repetência desses erros, eles futuramente vão transmitir para o corpo espiritual. Nós temos o corpo físico, o perispírito e o espírito. Esses são os mais rasos, mas tem ciências que estudam outros corpos. Nós não vamos entrar nessa questão. Está entrando aqui com a gente a nossa irmã Francisca Maria, lá de Massapê. Um abraço para você, minha querida. Então, se o médico, se a medicina estudasse o que existe, que muitas vezes nos corpos são demandas de espíritos ainda com enfermidades morais, que a repetência disso leva para os corpos as doenças físicas, com certeza as medicações, as técnicas de cura seriam totalmente diferentes. Esse amparo teria, com certeza, um amparo bem mais amplo, trazendo muitas vezes, através da psicologia, através da psiquiatria, fatores importantes, e não apenas a medicação. Porque a medicação vai chegar um dia que, hoje se encontra muita dificuldade hoje de se descobrir um antibiótico, um remédio para uma infecção, porque elas vão ficando cada vez mais piores. E as pessoas vão fazendo uma automedicação e mais tarde as medicações não vão surgindo mais efeito. Porque as doenças, elas vão adquirindo anticorpos, elas vão se tornando mais fortes diante das medicações. No entanto, se nós compreendêssemos que as doenças podem ser, na maioria das vezes, consequência das nossas demandas mal feitas de espíritos doentes que ainda somos. Então, com certeza, a gente teria outras maneiras de resolver essas questões, né? A gente sabe que quase 100% das doenças, elas são de fundos emocionais, de fundo psíquico. Então, fica interessante a gente compreender esse fator, porque se eu acreditasse que as doenças, elas não acontecem na sua primeira instância na área física, eu passaria a entender as consequências, né? E não o efeito. Porque onde a gente trata muito o efeito, mas a gente não trata a causa. É assim que a gente faz. Eu estou com uma dor de cabeça terrível, tomo um medicamento para dor de cabeça, tomo um relaxante muscular. Só que muitas vezes as consequências não estão somente nesse fator, nesse medicamento que vai atuar nessa área, trazendo às vezes sérias dificuldades para o nosso organismo. Se nós compreendêssemos que a pessoa que está passando por essa dor, por esse distúrbio, se a gente pudesse, através de um passe, através de uma terapia de grupo que acontece nas casas espíritas, né, levar a essas pessoas um momento de relaxamento, um momento de evangelho, como uma fisioterapia, como uma quimioterapia, com certeza essas pessoas poderiam ter resultados também satisfatórios. Se nós uníssemos ciência e religião, esse é o objetivo que a doutrina espírita busca, para que um dia a gente possa
agir dessa maneira, com certeza os resultados seriam muito melhores. Continuando aqui, a resposta do livro dos Espíritos, ele diz o seguinte: não, uma vez que não tem a alma ou espírito diferente, o corpo procede do corpo, mas o espírito procede do espírito. Entre os descendentes das raças não há senão consanguinidade. Existe nós consanguinidade, certo? Mas cada um de nós somos um ser individual, com uma digital única. Nós somos seres espirituais, somos individuais. Nós não podemos trabalharmos no coletivo. O coletivo é uma questão social, mas a questão moral ela tem que ser no individual. O indivíduo, digamos assim, pais que muitas vezes são pais honestos, são pais justos e nascem filhos totalmente opostos. Logo se vê que esse filho não puxou ao pai. Ele pode ter puxado geneticamente ao pai, mas não moralmente. Mas muitas vezes Deus, na sua bondade, permite que espíritos enfermos, que espíritos doentes, escolha pais equilibrados, lares equilibrados, para que ali eles possam reencarnar. E Deus sempre permite isso. Por quê? Porque convivendo com o bem, convivendo com as pessoas de bem, eles podem se melhorar. Por isso que Deus coloca na sua casa, muitas vezes, um espírito totalmente avesso, totalmente diferente, que lhe dá tanto trabalho. Esse espírito precisa do seu amparo, precisa do seu amor. E pasme os senhores e as senhoras, somos responsáveis por eles. Somos responsáveis. Quando nós voltarmos à pátria espiritual, nós vamos dar conta daqueles seres que foram colocados nos nossos braços, nos nossos convívios familiares, e que muitas vezes migraram para o caminho da violência, dos maus atos. Agora, com guardadas proporções, é bom que a gente entenda. Porque o pai pode ser bom, ele pode dar conselho, ele pode orientar de todo jeito, mas o filho não quer. É um espírito ainda que não quer se melhorar. Então seria injusto que o pai, mesmo dando tudo de bom, todas as informações, mostrando os caminhos, esse filho procurasse o caminho que não é bom. Não. Porque quando isso acontece, para você que é pai, para você que é mãe, que dá orientação certa, que orienta, que ampara, e mesmo assim esse filho migra para o caminho que não é bom, ele assume as responsabilidades. E você está quite com as leis de Deus, porque você fez a sua parte. O outro é que não quis, tá bom? Então vamos pensar nisso. Todos nós que somos pais, somos responsáveis pelos filhos que foram colocados no nosso convívio. E seremos responsabilizados se eles falharem pela nossa falta de interesse de ajudá-los, de orientá-los, tá certo? O tempo correu rápido hoje, viu? Então, gente, para a gente terminar a nossa live de hoje, lembrando a questão do Evangelho, falando dos laços de família que são fortalecidos pelas reencarnações. Quanto mais encarnações nós tivermos, mais oportunidade nós teremos de prosperar. Também está entrando aqui o nosso irmão, é o Dr. Joaquim Nogueira. Obrigado, meu irmão. Muita paz para você e para a sua família, tá certo? Então, gente, eu não queria passar dos 15 minutos, para que a gente não incumpride muito a nossa live. Até a plataforma vê de uma forma diferente quando a gente passa muito do tempo. E eu já vou me encaminhando para o final dessa live. Mas eu queria, nesse momento, que nós pensássemos nos laços de famílias, para que nós não deixássemos que as nossas famílias agora nos tornassem uma situação líquida. Não. Que a nossa família seja consistente.
que a gente possa tocar a mão dos nossos filhos, que a gente possa abraçar os nossos filhos, para que nesse abraço fraternal a gente possa transmiti-los o amor, o carinho e a fraternidade. Então, muita paz a todos, que Deus nos abençoe nesta noite, e eu quero pedir a esse Pai de bondade e de amor, nesse instante, por todos os nossos irmãos que nesse instante estão nos hospitais, passando por doenças difíceis, prolongadas, doridas. Muitos já não têm fé, muitos já perderam a esperança. E eu peço aos bons irmãos da espiritualidade que lhes concedam nesse instante a calma e a serenidade nesses momentos tão difíceis. Mas eu quero também pedir por todos aqueles que deixaram seus corpos físicos pela falência de seus órgãos e que ainda acreditam que estão vivendo as suas vidas físicas, porque eles não compreendem esse processo do desencarne, largar o corpo, estão muito apegados às coisas materiais, ainda acreditam capazes de administrar os seus valores materiais, de praticar os seus prazeres. Isso não é mais possível. Então deixe esses nossos irmãos em um conflito, em uma angústia muito grande. Então eu peço ao Dr. Bezerra de Menezes, com as suas equipes de médicos, de enfermeiros, psicólogos, terapeuta, fisioterapeuta e psiquiatra, que os acolha e que os transmita e que os levem a locais onde eles possam receber as informações necessárias e convincentes de que hoje eles fazem parte da vida espiritual. Assim, Pai de bondade, obrigado, meu Pai, por mais essa oportunidade, e um abraço a todos esses ouvintes que me veem agora e no transcorrer da semana. Muita paz a todos e que Deus nos abençoe hoje e sempre.